Vamos conversar com o cientista político, professor da Universidade Federal do Ceará e também filósofo político, Dr. Átila Amaral. Dr. Átila, nesta terça-feira, tivemos o problema do apagão que atingiu vários estados do país. Como é que o senhor acompanhou esse fato que teve muitas repercussões? Realmente é preocupante o fato de nós termos um apagão no momento em que não há crise hídrica, no momento em que depois a empresa teve, em função da privatização, ela recebeu uma grande capitalização. Ela tem os meios financeiros para resolver qualquer problema técnico, coisa que não acontecia antes, quando ela não estava privatizada, em função dela estar descapitalizada. E eu até me lembrei, na época daquele apagão de 2001, lá no governo Fernando Henrique, eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, sabe? E eu vi as notícias daqui e eu percebi que aquele apagão, dentro de um contexto mais amplo de crise e tudo mais, ele trouxe um desgaste grande para o governo Fernando Henrique. Inclusive, eu sempre tive a interpretação de que ele foi um dos fatores que contribuíram para a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, naquele momento. Não que tenha sido em função disso, até mesmo porque o apagão foi o período que se programou fazer um corte de 20% do consumo da energia e havia uma modulação dos preços, fugisse de certos parâmetros, pagava mais, o que acabou onerando tanto a atividade produtiva como a vida das famílias. Então, isso foi mais ou menos de meados de 2001 a fevereiro de 2002 e produziu um desgaste, porque representou problemas sérios para a indústria, e para as famílias, e muito incômodo para as famílias e gastos adicionais, porque em alguns casos não se conseguiu respeitar o padrão de consumo do ano anterior, que era a referência. Às vezes não é possível que não respeitasse, tinha uma majoração. Mas tinha uma crise hídrica claramente colocada naquela época. Agora não, Agora pode ser um problema de incompetência ou pode ser um problema assim, da inadequabilidade do sistema, Inclusive, as explicações vão aparecendo. As estruturas políticas organizadas, elas rapidamente tratam de forjar explicações que correspondem aos seus interesses. Uma parte da esquerda já começou a criticar que a culpa é da privatização. É esquisito porque ela já estava privatizada no governo anterior e não aconteceu isso. Claro que pode ser um problema técnico, mas que precisa ser devidamente avaliado porque afeta o país inteiro. Tem mais alguma coisa por trás de tudo isso, doutor Átila? Nós não temos elementos para dizer que foi uma ação calculada, embora ele traga prejuízo para o governo, que as pessoas tendem a responsabilizar o governo de plantão quando tem um problema. E é uma instituição que está sob o controle dele. Há um aspecto em que politicamente o governo lucrou, foi que se falou pouquíssimo do aumento do dígito da gasolina. Quase não se falou sobre isso, porque o apagão tomou conta do noticiário e poderá ser estritamente um problema técnico. Na verdade, houve uma tentativa de dar uma dimensão política a isso, favorecendo as bandeiras antiprivatistas do PT. Eles querem dizer que foi porque a empresa foi privatizada que aconteceu isso. Mas a realidade é que o fato de que ela foi privatizada torna a coisa mais inexplicável em função do padrão de capitalização que a empresa tem depois que ela foi privatizada. Entrou muito dinheiro novo, ou seja, ela tem como resolver qualquer problema, coisa que não aconteceria antes, que seria mais difícil. Que aí teria que apelar para o governo, teria que entrar dinheiro do Tesouro, o que é mais complicado em função da situação orçamentária caótica que nós temos e que vem sendo profundamente agravada pelo atual governo em função de que não existe nenhuma noção de limite de gastos, A tendência de equilibrar as contas aumentando impostos. Isso gera um efeito desestabilizador. Mas uma coisa que é importante a gente entender é que, seja por razões técnicas, seja por escassez, o que acontece é que o sistema não estando funcionando bem, ele desestimula investimento, porque a energia é um condicionante também do investimento. Você precisa ter os meios energéticos para poder... Há uma série de investimentos que dependem de energia. Então, se esse setor não está bem equacionado, isso contribui para compor um quadro geral de confusão. E, seguramente, quem gerencia isso é o governo. Inclusive porque existe um operador nacional do sistema elétrico, que
avalia isso numa lógica que não é necessariamente a lógica da empresa que controla. O atual governo não assume responsabilidade por nada. Ele está sempre terceirizando, jogando a culpa nos outros. E agora, Dona Janja, com o elevado conhecimento técnico do sistema elétrico, disse que a culpa é da privatização. Agora, quem falou em nome do governo foi Dona Janja. Quando não tem uma voz de quem manda falando, todo mundo começa a querer opinar. É claro que a pessoa adequada para falar sobre isso é o senhor Alexandre Silveira, que é o ministro da área. Ele até procurou dar umas explicações mais ou menos consistentes. Entretanto, eu cheguei a ler de um jornalista que estudia uma sabotagem, tem que botar a mim. Olha, eu achei esquisito porque ele estava falando de uma sabotagem do outro lado do espectro político. O que acontece é que falta aquele sentido da governança e da responsabilidade. A pasta é minha, tem a pasta e você que fala pela pasta. Tem um ministro que quem escolheu foi o presidente da República, se ele escolheu mal, a culpa é dele, porque é uma escolha dele. Nós observamos isso, essa falta de responsabilidade que o povo precisa prestar atenção. Por exemplo, aqui um político local que tem seus méritos, sem dúvida, já tem alguns serviços prestados, mas que fala demais, e é o Ciro. Tudo o que aconteceu aqui de bom no Ceará, ele cooperou, o maior salto de violência do mundo aconteceu aqui e não tem responsável. Só para lhe dar uma ideia, eu não fui para a aula na segunda-feira, porque me pediram para fazer uma recepção dos estudantes. Aí uma menina não sabia que eu não ia, porque eu falei isso com o pessoal do CA, mas eu não disse, não mandei um recado dizendo que eu não iria. Porque possivelmente eles querem fazer alguma surpresa, ela não quis entrar na história. Aí ela me disse, professor, infelizmente eu não poderia ir, porque está havendo um confronto entre as gangues, e eu moro na região metropolitana, quer dizer, nós estamos num ponto que as pessoas estão tendo que pedir licença às facções para se movimentar. Eu já ouvi falar, como eu disse em outras oportunidades, que até questões domésticas estão sendo arbitradas por essas facções. Por quê? Para evitar que a polícia vá lá, digamos, se é um caso de violência doméstica, a polícia vai lá resolver e acaba se deparando com outras transações. O país está assim, há uma situação caótica. Agora, isso que eu falei do aumento dos combustíveis é algo que realmente, de certa forma, beneficiou o governo. Eu não estou dizendo que o governo causou isso para que não se falasse, eu não estou dizendo isso, mas na prática funcionou. Se falou pouco, porque houve o aumento do diesel foi o maior dos últimos anos, mas não é dos últimos 10 anos, mais do que 10, foi o maior aumento do diesel. Então isso vai, é claro que isso vai chegar na família. Esse apagão seria o prenúncio de um caos político? Esse apagão, ele é chamada de atenção, inclusive, para o próprio governo, que pode haver um apagão completo no governo, entendeu? Inclusive, não estão nem querendo que a gente chame de apagão, dizendo que é um blackout. Que apagão é porque falta energia, e aqui não falta, tem energia sobrando, entendeu? Mas, para além da questão terminológica, existe o fato de que há um esfacelamento do poder estatal, há um esgarçamento da sociedade, as referências vão sendo perdidas, nós vamos sendo obrigados a conviver com coisas absurdas. A mídia não diz que elas são absurdas, então elas deixam de ser absurdas, porque a mídia não fala. Eu venho insistindo isso em relação ao Nordeste. Eu não sou menos nordestino de que nem um petista, nem de que nem um PSDBista, nem nada disso. O que foi que aconteceu no Nordeste? O casamento da esquerda, que tem estruturas organizadas, com a nossa política tradicional, que também tem um certo grau de organização, é tradicional, conhece o funcionamento das coisas. Então, esses dois grupos se casaram, que eram grupos adversários. Se você fosse falar das coisas que o PT fez depois do ano 2000, um petista da década de 90 ou de 80, ele jamais aceitaria. Eu já lhe disse aqui que quando o garotinho começou com aquelas políticas de distribuição de vasos, não sei o quê, o PT foi para cima dele. Tem fala do Lula do ano 2000, criticando isso. Ou seja, não faz tanto tempo assim. Esse casamento criou a seguinte situação. Em sociedades em que a classe média é relativamente pequena, é entre 20% e no máximo 25% da sociedade, em que talvez com 2 salários mínimos você tem algo em torno de 75% para 77% da população do estado como o nosso. Esse casamento cria um problema político que quem fica fora desse arranjo são pequenos setores da classe média que não tem a capacidade de reverter a situação. E o próprio empresariado é muito vulnerável e depende muito do dinheiro público. Essas sociedades elas não têm um processo político normal de debate, que no Ceará
No Piauí, eu acredito que seja parecido. Se o governo quiser, ele derruba uma sessão, qualquer sessão. Mas só sessão de votação não. Tem um rapaz aqui que já apareceu, o Carmelo. O Carmelo é atualmente do PL, é um rapaz que tem aí talvez uns 22, 23 anos, fala muito bem, questiona tudo. Quando tem um assunto quente, que sabem que ele vai falar, derruba uma sessão, bloqueia a sessão. Você impede o cara até de falar. Olha, se você tem 46 deputados e a situação é 41, 42, quer dizer, a oposição tem 4 pessoas, desses 4, só 2 são radicais, os outros são negros. Fica difícil você pensar num processo político normal. Aqui, por exemplo, eu desconfio, aqui tinha um programa Barra Pesada e outros programas de violência que davam uma audiência estupenda. Desapareceram. Eu não sei o que aconteceu, mas eu suspeito que, se não é o governo, grupos que têm conexão com o governo compraram os horários ou dissuadir, porque a violência continue. É estranho que eles desapareçam assim rapidamente, entendeu? Eu acho muito esquisito. Nós estamos vivendo esse apagão, ele, no meu entendimento, sinaliza para um apagão da própria sociedade, não é só do Estado, porque a sociedade ela já está em grande medida cooptada pelo Estado. E na nossa região isso é mais claro. Em São Paulo, a direita ganha no Sul e em São Paulo, mas lá a esquerda perde, apanha, mas ela tem uma certa força, ela influencia alguma coisa, é diferente daqui, que é a oposição. Eu não sei quantos deputados estaduais tem no Piauí. Aqui são 46. São 30 no Piauí. Possivelmente 25 são do governo, ou mais, talvez. Aqui são 40, o Ceará tem uma população em torno de 8 milhões e 900, 8 milhões e quase 9. Então é uma situação diferente. O Piauí talvez tenha 3 milhões e pouco, alguma coisa assim. Mas eu estou dizendo é o seguinte aqui, esse apagão, ele ajuda a mostrar a vulnerabilidade da sociedade a tudo isso. Quem entenda, um colapso de energia cria problemas situacionais, mas ele cria problemas também estratégicos. Se não há uma segurança no fornecimento de energia, de água ou logística, nós vamos sair dos mapas de investimento. E isso afeta significativamente a nossa vida.